Deshospitalização da pessoa idosa. Sim, esse é o tema da nossa live de hoje, do nosso Talk Dosar do mês de abril. Isso. Vocês já sabem, né, que nós estamos realizando o nosso Talk Dosar, as nossas lives, né, uma vez por mês. Quando nós começamos, né, era uma vez por semana, né, mas as demandas, as atividades do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, elas cresceram. E graças a Deus e ao apoio de vocês. Por isso, nós tivemos que diminuir essa nossa ação do Talk Dosar. Não deixamos de fazer porque nós sabemos da relevância que é esse espaço, quando ele traz para a gente muitas informações de pessoas que são qualificadas para falar do assunto. E hoje, daqui a pouquinho, nós estaremos abordando esse tema. Mas antes, eu preciso fazer um panorama, né, de tudo aquilo que o IDOSAR já realizou de janeiro até esse mês de abril. Nós já tivemos várias atividades. O IDOSAR, em março, ele inaugurou o espaço de estimulações cognitivas e atividades ocupacionais para a pessoa idosa. E esse espaço está funcionando na Associação de Moradores, que fica aqui em Nova Iguaçu, Jardim Tropical. Associação de Moradores Amigos do Bairro, coloca lá, né, o endereço do Google Maps rapidinho, é fácil acesso. Nós funcionamos todas as quartas-feiras, de 8 até às 11 horas. E aí você reserva o seu horário, faça a sua inscrição. Você pode estar aproveitando esse espaço de 8 às 9, de 9 às 10 ou de 10 às 11. E se preferir ficar às 3 horas também, tudo bem. O preço, né, é um valor social, porque o nosso interesse é que a pessoa idosa tenha esse espaço de estimulações cognitivas e também de convivência social. Aproveito também para pedir para você anotar as nossas agendas vindouras. Em julho, nós teremos uma maratona de 100 metros, né? Em comemoração ao Dia dos Avós. Vai ser aqui também, perto de onde a gente funciona, né, o nosso espaço de estimulação cognitivos. Então vai ser uma oportunidade de promover uma ação intergeracional. Então você que é avô, avó, pessoa idosa, se inscreve com seu neto ou neta ou seus netos para participar dessa maratona. Vai ser um dia de maratona, né, corrida ali entre o avô, com o avô e os seus netos. E também teremos o nosso espaço de estimulações cognitivas abertas e várias outras atividades. Vai ser somente na parte da manhã, porque a parte da manhã é a parte mais fresquinha, né? Então nós precisamos que vocês nos acompanhem. Anote também, pessoal, outubro, parece que está longe, mas não está. Em outubro, em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa, nós teremos o nosso primeiro jantar de gala. Gente, eu já posso imaginar os nossos idosos com aqueles vestidos deslumbrantes de Oscar, né? Então vai ser num salão bem chique, bem bacana, vai ser um jantar de gala, vai ser também um jantar beneficente, onde a pessoa também, além de pagar o seu ingresso, vai poder colaborar, né, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Vai ser bem bacana, mas sem delongas, porque esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje, deshospitalização da pessoa idosa, é um tema muito relevante, muito importante e que poucas pessoas ouviram falar. Eu mesma, quando eu ouvi sobre o tema, foi a partir de um seminário, eu fiquei assim, né, muito feliz, me senti presenteada, porque para mim conhecimento é presente, tá, pessoal? Então, eu já quero agradecer muitíssimo a sua audiência por você estar aqui, e eu já vou convidar para estar nesse espaço conosco. Vamos lá, Regina Hugo, já consegue entrar com a gente? Regina Hugo,
Muito bom dia! Bom dia! Tudo bem, Regina Hugo? É um prazer estar com você nesse espaço. Pessoal, como nós divulgamos, né, ao longo da semana que teríamos esse tal que dosar com esse tema, com duas pessoas com tamanha envergadura, especialidade, né, nesse tema, né? Então, nós estamos aqui com uma delas, Regina Hugo. Thaís Gonçalves, infelizmente, não vai poder estar com a gente. Liguei para ela de manhã, que a gente sempre, o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, tem sempre esse cuidado, né? De cuidar de quem vai ser entrevistado em tudo, desde o convite até a melhor foto, né, para o post, até também, né, o combinado de como vai ser essa interação. A gente tem esse cuidado. E de manhã também, bem antes da live, a gente liga. E a Thaís não acordou muito bem, não tá se sentindo bem, e é natural, né? Isso acontece. Mas nós queremos expressar, Thaís, ela que é superintendente, né? Da proteção social básica, PSB, atuando em Nova Iguaçu, uma profissional de excelência. Nós queremos agradecer porque até aqui você se comprometeu conosco, em estar conosco, mas, né, isso acontece, a gente pode acordar indisposta, e hoje foi o dia. Né? Mas aí, graças a Deus, também nós podemos manter essa agenda com esse público que nos acompanha, e mesmo para aquele, Regina e todos que nos ouvem agora nesse momento, que não possa acompanhar nesse momento, de manhã, não tem problema, porque depois nós hospedamos a live no canal do YouTube do Idosar, @Idosar Centro de Pesquisa. Então tá lá no nosso canal do YouTube, então o vídeo pode ser revisitado quantas vezes quiser. Regina, apresente-se. Bom dia, meu nome é Regina, trabalho como formação assistente social, especialização em cuidados prolongados, cuidados paliativos pela ENSP, especialização em serviço social e saúde pela UERJ, especialização também pelo Hospital Sírio-Libanês sobre SOS e emergência no SUS. Trabalho atualmente como coordenadora do NAF de Nova Iguaçu, que é o Núcleo de Acolhimento às Famílias de Pacientes Internados na instituição, e faço assessoria técnica do Hospital da Cruz Vermelha em Barra do Piraí. E trabalho com essa temática que a gente tem falado muito de deshospitalização. Regina, querida, o teu currículo é vasto, né? São muitos anos, né, de experiência. Há quanto tempo você está aí nesse ramo entre assistência social até a presente data? Quanto tempo você está aí de atuação? De atuação, são 22 anos dentro da saúde. Caramba, dentro da saúde, meu Deus. E assim, a gente percebe, né, pelo seu currículo, que você já atuou em várias frentes e eu percebo que você ainda tem muito vigor, tem muito para colaborar e quer, né, continuar nessa dinâmica, né? Eu sou professora, há 30 anos servidora pública, e graças a Deus tenho conservado também, né, esse vigor, essa vontade de estar contribuindo dentro da minha pasta, né, de educação. Hoje eu estou atuando um pouco mais de perto, dentro das temáticas, né, que versam e que inclui a pessoa idosa, mas desde os 15, né, que eu estou aí professorando e quero continuar. Bom, Regina, deixa eu contextualizar, pessoal, como é que eu cheguei até Regina, conheci Regina e Thaís também, né? Essas pessoas maravilhosas, né, que nós convidamos para estar aqui nesse espaço. Tudo aconteceu por um link que eu recebi, porque elas estavam promovendo um seminário, né, sobre deshospitalização, né, da pessoa idosa, e aí juntaram aí várias instituições para abordar o tema. Feita essa contextualização, Regina, por que vocês sentiram necessidade de promover esse seminário maravilhoso que culminou nesse dia aqui do nosso Talk Dosar? Então, essa ideia desse seminário é realmente assim para estudar e organizar uma rede de suporte
para os idosos, né, que dela necessitem. Então, assim, a deshospitalização é um ato de saída do hospital. E aí, de que maneira esse paciente vai sair da unidade? Então, a deshospitalização, ela foca, é geral, tanto da criança até o idoso. Mas naquele seminário, o foco foi o idoso, a deshospitalização do idoso. Por quê? Na entrada do idoso dentro da unidade, ali desembarcam todos os problemas sociais, sejam família, idosos de famílias que são muito amados, queridos pela família, idosos que não têm suporte familiar, idosos que têm suporte familiar, mas sofrem a violência com o idoso, que aí, se você for verificar, a renda daquele idoso é todo comprometido com a família, e a família só vê esse idoso, né, como um gerador de renda, né, e aí esse idoso normalmente fica isolado em casa. Alguns idosos, a gente tem vários perfis dentro de uma unidade de saúde do idoso. Mas tem um momento que ele entra na unidade, ele é cuidado, tratado e ele precisa retornar. Porque o hospital que eu trabalho, ele é um hospital de emergência. É um hospital, é o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que ele é localizado na Via Dutra, próximo à Via Dutra. Ele acaba tendo uma porta aberta 24 horas, ininterruptas, né? Então, vai de segunda a segunda, 24 horas no ar. E ali nós recebemos diversos pacientes, diversos municípios. E aí o paciente entra, nós não só recebemos os munícipes de Nova Iguaçu, mas recebemos de todo o entorno da Baixada, inclusive Rio de Janeiro, acidente na Dutra, São Paulo, ou Espírito Santo. Então, é ampla a entrada dentro do Hospital da Posse. E a gente entrou, estabilizou, definiu o quadro, e o Hospital Geral ele precisa retornar com esse paciente. Então, existem altas, que elas são família presente, tudo bonitinho, vai acompanhar, precisa retornar com esse paciente. Tem o idoso, que não tem família, que a gente precisa trabalhar essa rede de apoio, ou aí é que entra a ação da proteção especial, que é uma rede de apoio, né, que nos dá um suporte, que entra o Ministério Público, né, que a promotora estava lá falando, né, que a gente começa a trabalhar essa deshospitalização, esse retorno desse paciente desde a entrada dele na unidade. A gente entra, entrevista a família, e no momento da alta, para onde vai o paciente. E aí, nesses casos, tem casos que é fácil de retornar, tem outros que não são, que precisa trabalhar a rede de apoio, tem outros que colocam o hospital dentro do Hospital da Posse, somente para, assim, querem um local para o paciente ficar, para se alimentar, dormir, acordar, alguém para cuidar. E essa não é a proposta de uma unidade de saúde como o Hospital da Posse. O Hospital da Posse recebe pessoas que estão com ausência de doença, que são tratadas, diagnosticadas e ali definido o quadro. Pode fazer o tratamento em casa, tem que fazer o tratamento dentro da unidade, às vezes é uma antibiótico terapia, às vezes é uma cirurgia, determinados exames, tem que ficar internado. Mas tem hora que não tem. E aí começa o entendimento do que é deshospitalizar. É conseguir tirar esse paciente, não só no Hospital da Posse, mas esse movimento tem acontecido em todas as unidades de saúde. Por quê? Hoje a gente tem uma alteração, uma mudança no perfil epidemiológico do país, né, do mundo, que é o envelhecimento da população. Então, há um aumento muito grande dessa população. E essa população, muitas vezes, chega dentro de uma unidade. Então, tem um paciente que chega, que é só algo simples, é atendido e vai embora, com suporte familiar. Tem os de algo simples, que a família tem dificuldade de retornar com ele. Tem outros que precisam de outros suportes. E aí a gente vai analisando junto com a família, ou junto com a equipe médica, a equipe multidisciplinar da unidade, como vamos retornar esse paciente e retirá-los de dentro de uma unidade de saúde.
Então, tem várias Regina, opções. Oi. então, dentro aí desse cenário, você trouxe para a gente um cenário vasto, né? De possibilidades, né? Que categoria de pessoas, né? Que são orientadas e cuidadas para esse processo de deshospitalização. Focando um pouco mais na pessoa idosa, principalmente aquele de vulnerabilidade social, como é que é esse processo de deshospitalização para essa pessoa que muitas vezes não tem um contato familiar ou, dentro dessa premissa que você trouxe para a gente, a família pode meio que deixar no esquecimento. Como é que é tratado, né, a pessoa desse contexto? Aí que começa aquela reunião lá, pra gente, que você participou no Ministério Público, que é o fortalecimento da rede e da proteção social. Então você vê que essa vulnerabilidade, muitas vezes, ela é muito mais no aspecto social. É o aspecto que necessita do idoso. Se for a vulnerabilidade para que o paciente precise de um local para dormir, um local para ser alimentado, um local, né? Por exemplo, aí a gente conheceu a Ana, que estava lá do Centro de Apoio à Terceira Idade, que é o CAT, que é um suporte de abrigamento. Então, assim, precisa se avaliar qual é a vulnerabilidade do paciente. Então, tem a vulnerabilidade social, que é a necessidade de um local para dormir, morar, comer, fazer higiene, né? Que está abandonado, não tem vínculo. E aí entra a ação da rede, entra a proteção especial, entra o Ministério Público, que é na visão do idoso, é a promotoria do idoso, que garante as políticas, né, dessa categoria, dessa faixa etária. Nós temos também, né, o CREAS, os CREAS, os CRAs, que vão todo um suporte de rede. Foi essa a intenção daquele encontro. E as LPIs. Então, normalmente, esse idoso em vulnerabilidade, ele pode ter um benefício, que deve, né? E se esse benefício estiver isento de empréstimos, isento de não sei o quê, aí vai para o abrigo. Porque às vezes a gente vê que a família ou quem cuida, diz que o idoso, declaração normalmente deles, pegou empréstimo. E aí a gente não tem como. Então, tem algumas situações, por que se precisa da rede de apoio? Essa rede que estamos querendo firmar. Porque tem coisas que o serviço social de dentro de uma unidade de saúde, ele fica limitado. Se Sim. ele convocar a família e a família não for, a gente não consegue que ele venha. Mas se a promotora solicitar uma visita deles na promotoria, eles vão. Entendeu? Então, aí que funciona a rede. A gente tem que usar os aparelhos da assistência e definir dentro do hospital qual é a vulnerabilidade. Então, por exemplo, existe uma vulnerabilidade do paciente com família, sem família. O idoso, ele precisa, a vulnerabilidade dele hoje, por exemplo, um idoso que não está andando, vamos lá, um AVC, primeiro AVC do idoso. E esse idoso já foi tratado, diagnosticado, fechado, foi um AVC, vai precisar de fisioterapia, vai precisar de um suporte. Só que esse suporte não pode mais ser dentro de um hospital de emergência, é na rede. Então, quando tem uma família que tem um suporte, a gente encaminha para o Melhor em Casa. Tem os programas de saúde da família, onde são atuados ou pela clínica da família. Então, assim, cada aparelho atua onde o outro não atua. Por isso a importância de uma rede eficaz. E também tem aquele paciente que precisa estar hospitalizado ainda, que saiu de uma fase, assim, fez um AVC, foi tratado e pode ter mais um alongamento ou um período mais longo dentro de uma unidade de saúde. Então, hoje a gente tem a formação de rede dentro do Hospital da Posse, que é um hospital retaguarda pelo Ministério da Saúde, que é o Hospital da Cruz Vermelha, que é em Barra do Piraí. Esse hospital, Regina, ele é especializado em cuidados prolongados. Regina, então,
explica depois para a gente, depois eu vou fazer uma pergunta aí, depois você explica essa transição, né? De como é que o paciente ele é transferido ou encaminhado para o hospital da Cruz Vermelha. Porque assim como eu não sabia que a Cruz Vermelha tinha hospital, muitos aqui também podem não saber. Você explica para a gente como é que é esse processo de transição. Mas antes, você tem falado muito dessa questão, né, da importância da rede estar juntinha nesse processo de deshospitalização. Para a gente, ouvindo assim, parece que é algo assim muito fluido, fácil, e é só acionar que aí já tem esse apoio, né, com a sua fala muito apropriada. Mas, na prática, se esses acionamentos dependerem do cidadão comum, eles me parecem ser mais morosos. É impressão minha ou isso procede? Não sei te dizer, não posso te responder assim. Essa pergunta é o 10 de prova. Se eu te responder, tiro 10 assim, na morosidade. Depende muito. Tem família que fala da morosidade, mas a gente dá um encaminhamento e a família não vai. Aonde tem que ir? Fazer a inscrição. E aí não vai. Porque, assim, além disso, tem que ir nos setores, por exemplo, melhor em casa. Tem que levar o papel da alta, o laudo que o médico diz. Porque todos esses setores, eles precisam saber quem eles estão recebendo. Então, precisa levar um documento, ir no setor. Aí, se tiver dificuldade, tem os mecanismos na própria rede, né? Tem as ouvidorias, que aí você... Porque, por exemplo, o idoso, nós estamos falando do idoso. Sim. O idoso tem um suporte jurídico, né? A gente tem um estatuto que garante a garantia de direitos ao idoso. Então, assim, se a rede não funciona, a gente tem como recorrer. É onde a gente chega lá na promotora, mas aí já usou todos os recursos da rede para chegar com ela, assim, fundamentada. Ó, fui aqui, tem a proteção especial, que ela não está aqui hoje, que ela poderia estar me dando esse suporte, né? Ajudando nesse feedback, assim, como intervir, o próprio nome já diz, a proteção especial, né? De que maneira eu vou estar ajudando, de que maneira eu vou estar contribuindo, de garantir o acesso ao direito. Mas eu vejo, muitas vezes, assim, tem pessoas que não vão, não entregam a documentação e não fazem a inscrição e fala assim, não funciona. Eu falo, a senhora foi? Ah, ainda não foi. Ah, não. Se não fizer as etapas que têm que serem cumpridas, não vai funcionar. Porque faltou a tua inscrição. Se agora estava falando do baile do idoso e tudo. Você tem que ter um número de pessoas que vão ser inscritas, é ou não é? Tem que fazer uma inscrição para se fazer uma programação. Então, assim, é dever do Estado, é a parte dever da família. Então, tem uma parte que é da família. E a família precisa fazer. E o que eu vejo é que as inscrições funcionam. E se não funcionar, aí tem a ouvidoria do município, a ouvidoria do Ministério da Saúde, porque eles são os órgãos que funcionam, né, os aparelhos, né, que funcionam para a rede funcionar. A visão de rede é essa, né? Uma rede é um pêndulo, né? Ela vem e volta, vem e volta. Então, vou aqui, venho para cá, e aí quando eu vou para lá é um outro setor de aparelho. Então, a gente precisa, assim, o cidadão, o idoso é de direito, a família, né? Poder fazer essa caminhada, essas estratégias de inscrição. Porque a rede funciona. Por falar em estratégia, e aí depois você entra na questão do Hospital da Cruz Vermelha. Estou doida para saber disso. Por falar em estratégia, eu não sei, né? O que eu vou falar se já existe ou se já estão pensando, né? Enfim. Considerando a dificuldade da família de saber onde ficam localizadas essas redes de apoio, né? Porque muitas vezes ele está internado em Nova Iguaçu, mas a outra rede é lá num outro bairro longe, longínquo, e o outro, né? Já tem esse também. Porque essas redes não têm mais telefone, né? Você tem que ir presencialmente, né?
tem essa dificuldade da comunicação. E muitas vezes chega lá, o fulano não está, ou então não é o dia do fulano, só daqui a semana que vem. Então, são muitas intercorrências. Já se tem, ou já se pensa em ter representatividade de toda essa rede de apoio no próprio hospital para tratar dessa dinâmica da deshospitalização com mais facilidade, tanto do ponto de vista do hospital, da pessoa idosa e da família? Tem, essa estratégia ela já existe, porque ela começa, essa família começa a ser acompanhada e esse paciente na entrada. É aquilo que a promotora estava falando, assim, quando a gente notificar o Ministério Público, a gente já deve ter passado por várias etapas. Pelo CRES, pelo CREAS, passar pelo programa. Ele tem um perfil do Melhor em Casa, por exemplo. Lá no Hospital da Posse, o que acontece com o Melhor em Casa? A gente tem a base do Melhor em Casa dentro da unidade. Então, eu só posso responder pelo Hospital da Posse, né? Claro. E aí, o Melhor em Casa, ele tem um momento de busca ativa dentro das enfermarias. É um paciente com perfil do Melhor em Casa. No momento da alta, aí o critério de inserção é igual em todas as unidades de Melhor em Casa. Seja munícipes de Nova Iguaçu, que a gente acaba até tendo, porque o maior número de pacientes dentro da nossa unidade são munícipes de Nova Iguaçu, depois vem outros municípios, e aí, assim, por exemplo, se é uma pendência da saúde, inscrição no Melhor em Casa, saúde, a gente encaminha para a Secretaria Municipal de Saúde dos outros municípios. Assim, às vezes o município, por exemplo, Belfort Roxo, não funciona. Não, a senhora tem que voltar no seu município, para o seu município absorver, porque na realidade o paciente ele é da atenção básica. Ele faz essa estratégia toda é a atenção básica, que são os programas Melhor em Casa, as clínicas da família, que são o Melhor em Casa é esse suporte na rede, ou os programas de atendimento domiciliar, dependendo da clínica da família, dependendo da quilometragem, da metragem próxima a ela, eles têm os agentes de saúde que vão em casa, que fazem visita. E aí, então, assim, aquele território que é coberto pela estratégia da clínica da família, os programas Melhores em Casa não atuam. Entendeu? Então, é assim que funciona. Por exemplo, um paciente que está no INCA, idoso, INCA, no centro do Rio, que tem um programa Melhor em Casa, eles fazem um primeiro atendimento, segundo, depois passam alguns para o seu município de origem, assumir o caso. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o idoso que sai da posse ou sai que é problema de vulnerabilidade. O relatório já saiu para o CREAS, para o CRAS, esse relatório da unidade lá já saiu para o aparelho de assistência poder dar continuidade ou acompanhar junto, porque eles conseguem fazer a visita domiciliar, eles conseguem. Então, quando se fala desse trabalho de rede, é para trabalhar junto. Eu ainda estou com o paciente na posse, ainda não teve alta, mas eu sei que no momento da alta ele vai ter alguns enfrentamentos. E aí a gente começa a trabalhar os aparelhos da assistência ou os aparelhos da saúde. Não sei se eu te respondo. Perfeito. Em relação à deshospitalização, aí a gente está trazendo um ponto de vista do hospital para trazer todo esse cuidado, essa dinâmica, esse reforço de parceria entre as redes, a família, enfim. E se esse processo for a iniciativa da família, como é que é o procedimento? A família diz assim, olha, eu não quero mais o meu avô, minha mãe idosa aqui, eu quero deshospitalizar. Embora o hospital reconheça a necessidade daquele paciente estar ali. Como é que vocês tratam essa dinâmica? Já teve algum caso desse? Conta pra gente um pouquinho. Não chega, eu ainda não peguei um caso assim, a gente já pega casa assim, que as pessoas já chegam dentro do hospital da posse, assim, eu gosto de fazer um desenho, eu desenho uma montanha para a família quando eu vou entrevistar, para mostrar tudo que ela já passou. Já passou por esse hospital que não era o hospital da posse, já teve esse atendimento que não é. Então, assim, ela chega num grau de estresse que é um problemão.
e às vezes ele está 1 ou 2 dias dentro do hospital e não quer esperar o dia, por exemplo. A gente tem dia lá que é dia específico de um determinado exame, por exemplo, que é só na sexta. A família chegou na segunda, ela está num grau de estresse, porque ela já rodou tanto, que aí ela fala assim, eu não quero mais ficar, porque você não quer ficar. E a gente tem que entender e tem que até respeitar. Agora, o idoso, quando é risco de vida, a família não consegue sair porque a gente aciona a rede, aciona a promotoria, aciona, ó, tem que mandar um relatório de urgência, dizer, ó, paciente correndo risco de vida e família tá querendo tirar da unidade. Se for risco de vida, não sai. Esse idoso não sai. É o amparo e é o cuidado que se deve ter, né? É a segurança, é garantir o acesso ao direito dele de ser cuidado. Se for algo que possa cuidar em outra unidade, esse idoso ele sai sem a alta médica e aí a gente se prepara um SINAM, uma notificação compulsória, que é encaminhada ao Ministério Público para a promotoria do idoso, para eles terem ciência que uma família não quis aguardar as etapas da poliqueixosa, e às vezes esse poliqueixosa é disso que eu já te falei, é um enfrentamento de uma série de problemas que já chega ali e eles já estão num grau de estresse. E aí, essa é a resposta. Então, assim, normalmente pode ir embora, porque a gente sempre coloca para a família, a unidade de saúde ela não é um cárcere privado. A pessoa tem direito de ir e vir. Mas, se a família, eu quero levar, eu quero, não estou satisfeita aqui, porque também tem isso, assim, a gente tem às vezes uma emergência superlotada, né? Tem a prioridade da gravidade, assim, como é que classifica para entrar, né? Tem a classificação da gravidade. Então tem verde, vermelho, amarelo. Então se o idoso está na verde, chega o vermelho, o amarelo, entra o vermelho e o amarelo. Sim, e depois claro, sim. entra o verde. Então, a classificação e a prioridade dentro de uma unidade de saúde são pelas urgências. Agora, as outras coisas não, exame, vai fazer um exame, é prioridade, dor, mas atendimento médico e atendimento emergencial é desse jeito. E aí tem família que resolve, quer ir embora. Ou eu quero cuidar em casa, como você falou. Vamos lá, aí vai chegar lá no Hospital da Cruz Vermelha. Tem mais alguma pergunta? Eu te respondi. Sim. Então, vamos supor que a família queira transferir, está insatisfeita, está num grau de estresse muito grande. E a família tem autonomia, né, para dizer assim, não quero meu avô, minha pessoa idosa aqui, eu quero transferência. Ela tem essa autonomia de solicitar transferência ou é o hospital devido, né, fazendo todas as suas análises, né, constatações, diz assim, olha, esse paciente tem que ser transferido. Como é que é esse processo e como que se chega, né, para uma família dizer assim, olha, eu quero que o meu familiar, pessoa idosa, vá para o Hospital da Cruz Vermelha, por exemplo. Agora a gente entra na questão da Cruz Vermelha. São duas coisas aí distintas que você falou. Olha só, a transferência... Sim, tem consciência. Eu tinha que linkar. A transferência por motivo de saúde é uma decisão médica, porque o hospital tem que dizer assim, aqui no hospital nós não fazemos isso. Eu vou regular ele pelo UNIR, que é através do sistema, o UNIR, que é o Núcleo Interno de Regulação da Unidade. Ele vai e joga o laudo médico do paciente, dizendo a necessidade que o hospital está precisando dessa necessidade na rede de saúde, porque o hospital não tem como atender. Isso é se o hospital não tiver como atender. Agora, se tiver as especialidades e tiver que aguardar, ele vai ficar compensado, tratado, né? A enfermagem acompanhando, cuidado dentro da unidade, né? Que é o profissional do cuidado, que toma conta dos sinais vitais, faz medicação, né? Com mais a equipe multi. Esse paciente, o hospital não providencia transferência. Aí a família pode falar assim, não, mas então eu quero um laudo para tentar. Porque você vê, a rede, a saúde é muito complicada. É muita gente procurando unidade pública
E assim, não tem, assim, o hospital não está se recusando a fazer. Diz que tem o serviço, que vai atender no tempo certo. Aí tem que ser cirurgia, tem que fazer risco cirúrgico, tem que esperar o paciente se compensar, tem que passar pela equipe multi, tem que ter avaliação do médico para saber se tal procedimento vai ser benéfico ou não para o paciente, se é um risco, se é preferível manter. Então, essa é uma etapa. Se a equipe disser que vai fazer na unidade e a família quiser, então, então eu quero procurar o hospital. O senhor pode me dar um laudo? O hospital dá um laudo, que é difícil, porque assim, o hospital não está se recusando, então eles têm que ir num outro hospital, ou quem tem conhecimento leva o laudo, e aí o laudo vem, vai para o hospital que eles podem ter o contato, conseguir, tem que dizer para o hospital da posse, através do NIR, tudo documentado. Nós do hospital, por exemplo, de Bom Sucesso, um exemplo, temos a vaga do paciente e poderemos receber tal paciente. Tem que vir de lá, de fora, para quem não quer ficar, para a gente poder dar vaga. É assim que funciona. Então, é o hospital que indica ou aciona a Cruz Vermelha. Não, eu O não estou falando da Cruz cidadão Vermelha. comum... Eu não Hã? estou falando da Cruz Vermelha. Eu estou falando quando você me fez a Ah, pergunta, quando não quer ficar. E aí, entendi. quando vai, aí vamos no momento da alta. O paciente está de alta, ele está acamado, é um idoso acamado, aí acabou, concluiu, fechou o diagnóstico, por exemplo. Pacientes vão pegar o Alzheimer. O Alzheimer ele tem um gráfico de evolução. Ele é uma doença que ele sobe assim um gráfico, que são os sintomas. Depois ele fica constante e aí depois começa o declínio, que aí para de comer, para de beber água. E aí é um momento que precisa, às vezes, de uma hospitalização, porque essa família, como eu estava falando, eu falo isso muito, está num grau de esgotamento muito grande. E aí precisa de um suporte hospitalar, que não é o Hospital da Posse, que o Hospital da Posse é um hospital de emergência, urgência e Entendi. emergência. E aí a gente começa a trabalhar essa família, a gente pode ofertar para a família duas linhas de cuidado. A linha de cuidado do Hospital da Cruz Vermelha, que também não é um hospital para morar, é um hospital para esse paciente ele ser cuidado. Cuidado, você vê, cuidado, porque o diagnóstico e o tratamento foi feito no Hospital da Posse, é o limite. E aí depois ele vai para o Hospital da Cruz Vermelha, assim, a família, poxa, ainda tem que fazer fisioterapia, eu não vou aguentar, porque existem alguns parâmetros de inclusão no Melhor em Casa ou nos programas de assistência domiciliar. É ter um cuidador. E aí eles vão lá, treinam um cuidador e vão para casa. No Hospital da Cruz Vermelha, quando o paciente ainda necessita ou de reabilitação, ou readequação, ou é um paciente de fim de vida, né? Porque já está com uma doença, que está evoluindo, que não tem muita perspectiva de assim, de melhora. Então a gente trabalha lá na Cruz Vermelha. Reabilitação, readequação e os pacientes de fim de vida. Vamos lá. Regina, em relação a essa questão, né, de fazer essa transição, esse diálogo com a Cruz Vermelha, todos os hospitais têm esse caminho ou só alguns hospitais? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é da nossa querida Valéria Correia, que está aqui, né? Valéria Correia Tavares. Né? Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui. Quem acompanha a gente no Talk do Zaz já sabe que tem liberdade para fazer perguntas, interagir com a gente. E a nossa primeira pergunta é da Valéria. Obrigada, Valéria, pela sua pergunta. Ela diz assim, ela pergunta assim, quando o idoso não tem um acompanhante, né? Então, como é que fica esse processo de deshospitalização e até mesmo de transferência, né? Quem vai ter essa autonomia de, vou transferir e pronto, quando ele não tem? Aí essa pergunta tem dois momentos. Não tem um acompanhante para ficar dentro da unidade de saúde, mas tem família? Tem alguém que se responsabilize? Por Se não exemplo, tiver, como naquele caso crítico, que não tem, não tem. Então, não achou família. não achou família. Não achou família, ele acompanha.
ele não deixa de ser transferido para uma unidade de cuidados prolongados, como o Hospital da Cruz Vermelha, pela ausência de família. Mas esse paciente ele já está todo documentado pelo hospital, pelas redes de apoio, né? Os aparelhos já foram fazer busca ativa, o CREAS vai sempre busca ativa, ver se localiza a família. Porque, assim, é o que eu te falei, são dois pontos distintos. Ou um acompanhante para ficar dentro da unidade, ou a família, né? Ele pode ter família e não ter a família disponível para ficar dentro da unidade. Eu não sei se a pergunta dela é essa. Se não tem acompanhante para ficar na Cruz Vermelha. Vamos lá. Vamos lá, a gente chegou. O paciente estabilizou, vai precisar de fisioterapia, ou está com mais úlceras, né? Porque o idoso, as úlceras surgem, às vezes, por causa do estado nutricional. Às vezes tem as úlceras que surgem, que são úlceras de finitude, que a gente chama, tem um nome bonito, úlceras de Kennedy. São úlceras de fim de vida, que não vão melhorar. Já está sinalizando que o corpo já está acabando toda a reserva e esse idoso já está caminhando para o fim de vida. Tem úlceras que vão ser cuidadas e tratadas e esse paciente vai retornar. Lá também no Hospital da Cruz Vermelha deshospitaliza. O que é isso? O paciente está bom, em condições de ficar na família, ou é um lugar para morar. Então tem a rede de abrigos, as ILPIs, e aí esse paciente, quando não tem documento, não tem tempo hábil para ser retirado assim numa unidade de emergência, o serviço social lá da Cruz Vermelha providencia identidade, providencia para dar entrada no BPC, e aí esse paciente vai para o abrigo completo. A minha dúvida dela é o seguinte, em relação a acompanhante ou família, porque acompanhante é alguém que fica durante o período de internação, né? Que pode ser uma família, pode ser um colateral, e tem família até que paga, mas lá na posse, no Hospital de Nova Iguaçu, a gente já tem trabalhado isso, que o acompanhante é um suporte mais emocional, ele não é a terceira mão de obra dentro de uma unidade, então, assim, há uma mudança de cultura dentro do hospital, o acompanhante não tem que ir para dar banho, não tem que fazer curativo, não tem que dar alimentação, isso são os cuidados de enfermagem. Então, se for um acompanhante para isso, tanto no Hospital da Posse, não precisa, como no Hospital da Cruz Vermelha, porque aí o olhar ainda é diferente ainda do Hospital da Posse, porque é um olhar voltado para o paciente de cuidados prolongados. Que é o paciente de cuidados prolongados? Precisa de uma alimentação, às vezes, na boca, vai precisar de estímulo ou trabalho para sentar, levantar, readequação que eu te falei às vezes, reabilitação ou readequação. Ensinar esse paciente a treinar, sair da cama para cadeira, sair da cama para cadeira higiênica. Então, assim, são trabalhos diferentes, que na pós não há tempo para isso. Porque o volume de entrada é muito grande. Então, se a família não consegue fazer isso, a gente dá essa opção, a gente abre um leque para eles de alternativa de continuidade do cuidado. E aí, Entendi. Na abordagem com a família, muitas vezes eu converso com a cuidadora, porque às vezes tem 3, 4 irmãos e só um que cuida. E às vezes esse um que cuida está num grau de desgaste muito grande. E aí, por exemplo, o paciente teve um AVC, vai precisar tomar banho no leito. E às vezes já vinha tomando banho no leito, e aí o desgaste de pegar, levantar, virar, não sei o quê. E às vezes a família precisa de um lugar para isso. Então, o Hospital da Cruz Vermelha é um hospital retaguarda para suporte, que é mais uma linha de opção, de linha de cuidado para esse paciente que necessita de cuidados prolongados. Ô, Regina, todos os hospitais têm esse canal aberto, né? Esse tráfego aberto com a Cruz Vermelha? Eu não entendi muito bem, caso você tenha respondido já. Não respondi essa tua alguns pergunta. hospitais. Não E no caso... responder. Os leitos do hospital da Cruz Vermelha em Barra do Piraí são leitos da PPI, são leitos pactuados pelo governo do estado. É uma conta que existe no estado que fornece esse recurso financeiro para o município de Barra para cuidar de pacientes daquele município. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem leitos pactuados, o município do Rio.
O município de Nova Iguaçu tem leitos pactuados. O município de Mesquita tem leitos pactuados. Então, assim, eles estão oferecendo. Porque, assim, esse leito pactuado é uma questão de gestão pública da Secretaria Municipal. Aí tem um processo. O leito de lá, eles conhecem o trabalho, e aí, não, eu vou querer leitos de retaguarda, sim. Porque o Hospital da Cruz Vermelha, ele é retaguarda para a rede RUI, é a rede de urgência e emergência das unidades de saúde, estão na portaria do Ministério da Saúde. Então, está sendo um trabalho, assim, de divulgação, tudo assim. É um trabalho lento, de rede. O trabalho de rede, ele, ainda mais Pacto a Leitos, é um trabalho lento, porque você tem que ir lá apresentar o trabalho. Quem está nessa parte de entender o movimento, o que é o hospital, o que é a retaguarda de pacientes crônicos. E aí, conforme a necessidade de cada município, conforme o calo vai apertando, o que eu faço com esse paciente que está gerando uma longa internação e eu não tenho para onde ir? Porque às vezes não é suporte de LPI, é suporte de uma unidade de cuidados prolongados. Regina, em relação à LPI, o hospital tem autonomia para indicar a LPI ou a LPI já é conveniada ao hospital, no sentido de que o hospital faz ali a leitura do cenário, do contexto da pessoa idosa, né, nesse processo de deshospitalização. Não tem família, verificou tudo, e aí o hospital indica aquela lista de ILPIs conveniadas a ele, ou a vocês que escolhem, ou a família que escolhe, se ele não tiver família ou acompanhante nenhum, ele escolhe, o hospital escolhe. Como é que é essa questão de encaminhá-lo, né? Sugerir que ele fique num abrigo, numa ILPI? Isso é muito complicado. A gente faz o que é legal. É encaminhar para o CREAS, solicitar vaga para a Ana do CAT, que é a rede, para a rede. As ILPIs que ficam com benefício, a gente não costuma, assim, indicar, porque é muito complicado para o profissional de saúde, porque, de repente, a gente fala, existem algumas ILPIs na rede que aceitam benefício. A gente pode até dar nome, assim, mas não se compromete do hospital fazer esse link, porque senão a gente pode levar fama que daqui a pouco está ganhando comissão do abrigo tal, do outro abrigo, do outro, entendeu? Porque quem está no processo ali dentro da unidade até entende, mas às vezes um familiar está longe, uma outra pessoa, então assim, a gente procura ter neutralidade. Informam, existem alguns abrigos aqui, até quem estava lá, o Luiz Escol, tem o Luiz Escol, mas a negociação é com vocês e ele, a gente não interfere. Tem outro abrigo aqui, a negociação são vocês que tratam, se vai tratar pagamento, se não vai. É bom ter essa imparcialidade para ver que a gente só manda para a rede, CREAS, para eles providenciarem uma proteção especial para ajudar a gente, assim. Mas a gente fica na linha de frente. É a família, é aquilo que eu estava falando. A família precisa ir fazer as entrevistas, precisa resolver os encaminhamentos para que a gente possa prosseguir com esse idoso de maneira humanizada, segura. Temos 10 minutos só aí. É verdade, está terminando. Então, para a gente terminar, eu gostaria de perguntar o seguinte. Nessa questão, né, de processo de deshospitalização, de indicação para encaminhamento, não vou dizer nem indicação, né, mas encaminhamento, né, para uma ILPI, e aí vocês devem dar uma relação, né, para ele ver as opções, não se metem nisso, né, para poder ter isonomia, transparência e tudo mais. Em relação a esse suporte da Cruz Vermelha, como porque assim, eu sempre coloco assim do ponto de vista do leigo, né? Nós não sabíamos que tinha essa rede de apoio. E aí, como é que chega no nível de encaminhar esse paciente? Né? Como é que eu escolho? Eu tenho 2 pacientes idosos, os 2 praticamente com o mesmo contexto diagnóstico.
Como é que eu faço, enquanto hospital, enquanto gestor público, a escolha de que esse eu vou encaminhar para a Cruz Vermelha e esse não? É por conhecimento, né? Porque Não, alguém indicou? Como é que é esse não. processo? Como é que é transparente? Como é que é isso? É bem transparente. É naquela indicação que eu te falei do Hospital da Cruz Vermelha, o perfil dele. Ou é o paciente que é para reabilitar, readequar a fisioterapia dele, ou é o paciente de fim de vida. Então, se tiver dois pacientes que tiverem, um teve um AVC, ainda está muito acamado, a família prefere um suporte hospitalar dentro de uma unidade de saúde. Que a gente fala, ó, temos o Hospital da Cruz Vermelha que pode dar esse suporte por um mês, dão até 3 meses, né? 90 dias, para ficar com o seu paciente. Aí lá tem médico, tem enfermeiro, tem toda uma estrutura, né? Psicólogo, que vão trabalhar com esse idoso, né? Tem essa opção. A família que define. A gente proporciona à família as escolhas. Ele pode ir, ele tem um perfil e a gente tem essa rede de suporte de retaguarda. Nós temos um hospital retaguarda. É isso. Se vocês quiserem, nós podemos. Aí a transferência, você quer isso, a parte burocrática, eu acho. A transferência se dá paciente que está internado e de NIR, aí existe alguns formulários que nós preenchemos para o Hospital da Cruz Vermelha saber quem é o paciente que eles estão recebendo, com CID, com avaliação do médico, do enfermeiro, do assistente social, da fisioterapia, para poder dizer assim, ó, esse paciente, o médico lá, tem o perfil daqui, vaga liberada. Aí o hospital providencia a ambulância, a família vai junto. Às vezes eu faço até um processo diferente, porque quando fala Barra do Piraí, as famílias falam, ah, mas é longe. Esses dias eu estava conversando com a família assim, eu falei, tá bom, é longe. E se eu mandar daqui do Hospital da Posse para o Hospital da Lagoa ou Ipanema? Você morador de Nova Iguaçu, quanto tempo tu leva? 1h40, 1h50, se não tiver engarrafamento. Se tiver engarrafamento, leva 2 horas e meia. Barra do Piraí é o processo ao contrário. Você pode ir, aí explico. Quem tem carro, eu explico. Quem não tem carro, vai de trem, salta para Cambi ou vai direto pela rodoviária. Entendeu? Então, assim, a família, num momento, às vezes, que a gente precisa ver que esse idoso precisa ainda de um suporte, quer mandar para um hospital que tem esse cuidado, e aí eles começam a apresentar dificuldades, né? A distância, e aí eu falo, a distância não pode ser um impedimento desse paciente ser cuidado. E aí, quando é paciente de fim de vida, tem uma fala dos direitos humanos que fala que o paciente ele precisa ter dignidade em fim de vida. O que é essa dignidade? Não sentir dor, ter os seus sintomas, né, controlados, né, seja... aí às vezes paciente tem uma prisão de ventre, o paciente está com uma doença avançada, não consegue evacuar, não consegue comer, não consegue ter dor. Então esse paciente precisa ter dignidade em fim de vida. E isso a gente consegue numa unidade como o Hospital da Cruz Vermelha. Te respondi? Sim, sim. Regina, querida, faz aí as considerações finais para a gente terminar essa live maravilhosa. Eu queria agradecer a oportunidade de mostrar que existe essa unidade, existe todo um trabalho no hospital, né? A gente não pensa em momento nenhum tirar o paciente de maneira sem responsabilidade nenhuma, a gente sempre pretende tirar o paciente ou encaminhar de maneira humanizada, né, responsável. É isso, tá bom? Obrigada aí pelo convite, espero que eu tenha respondido aí você direitinho, do jeito que vocês queriam, tá? Eu que agradeço em nome do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, e aqui a gente encerra, pessoal, mais uma live com esse tema maravilhoso, deshospitalização da pessoa idosa. Vale a pena assistir novamente
Essa live vai estar hospedada no nosso canal de YouTube. Regina, um beijo. Thaís, muito obrigada, tá? Porque até aqui você se comprometeu conosco, mas não acordou bem. Muito obrigada, tá? Por toda essa dinâmica. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, Regina. Um beijo a todos vocês que participaram. Tchau. Até a próxima. E aqui a gente encerra mais uma live. Esse é o compromisso do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições.